Assim, amém. Então vamos sentar e vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 3. Nós estamos recapitulando tudo de novo aquilo que falamos desde o começo do ano. Então Hebreus capítulo 3, nós vamos fazer uma boa leitura aqui até o versículo 19. Então acompanha aí na tua Bíblia, Hebreus 3, versículo 1 a 19. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente, agora olha bem como ele apresenta Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a sua casa, em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa. Agora, quem é a casa? A qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação com esperança? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornados, preste atenção, participantes de Cristo, se de fato guardarmos até o fim a confiança desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o coração como foi no dia da provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, recapitulando, já está bem claro na tua mente que essa carta foi escrita para os hebreus. Quem eram os hebreus? Vou falar assim até acabar esse estudo. Eram os judeus, pessoal da lei, do Velho Testamento, que tinha o judaísmo como uma religião nacional. E desde criança eles eram ensinados as leis de Moisés nas sinagogas e todo o Velho Testamento. Agora o Evangelho chega a eles. Eles começam a se voltar para o Evangelho. Então Deus levanta esse escritor, não sabemos quem escreveu. Hebreus não falam que foi Paulo, outras pessoas, mas ninguém sabe ao certo quem foi que escreveu, mas alguém que tinha muito conhecimento do Velho Testamento. Então ele está sendo usado por Deus para transição, para tirar esse pessoal da lei, mostrar a nova aliança, apresentar Cristo a eles,
e ajudá-los nessa transição do velho para o novo, para mostrar que agora Cristo vem, cumpre o Velho Testamento. Jesus falou ali em Mateus: olha, eu não vim abrogar a lei, desfazer a lei ou largar a lei. Ele disse que ele veio cumprir a lei. Ele também disse que nem uma vírgula ou um tio seria tirado da lei sem que tudo fosse cumprido. Cumprido por quem? Por ele. Então ele não veio anular a lei, ele veio cumprir. E uma coisa cumprida deixa de ser. Por isso, Cristo, o fim da lei é Cristo. O fim de toda aquela velha aliança, é difícil entender isso. É Jesus Cristo. Então ele cumpriu tudo aquilo que nenhum homem podia cumprir. Ele também é o último sacrifício da lei. Acabaram-se os sacrifícios. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele cumpre a lei. Ele é o último sacrifício da lei. Ele é o fim da lei e estabelece um novo testamento, uma nova aliança. Nós vivemos um novo testamento. Nunca esqueça isso, meus irmãos. Isso é um divisor de águas. Quem não entendeu isso, ele vai se voltar para o Velho Testamento, ele vai cantar coisas do Velho Testamento como se ainda fosse, e vai ter muita dificuldade de entrar na terra prometida, que é a nova aliança, que é o Novo Testamento. Então nunca esqueça, sempre quando você ouvir uma pregação, que o pregador vai ler o Velho Testamento, você vai lembrar o quê? Aonde eu estou? Qual a minha posição diante disso que esse pregador está lendo? Quando alguém se utilizar de Hebreus, então a primeira coisa que você vai ter na mente, vê uma pregação de Hebreus e vai citar algum versículo. O que você vai ter em mente? Para quem foi escrita essa carta? Para judeus. Então muitas coisas que ele está explicando aqui é para os judeus, quem está debaixo da lei, tentando ajudá-los a entrar no Novo Testamento. Mostrando que agora tudo mudou. Tudo está novo. O sangue da nova aliança agora é o sangue de Jesus Cristo. Então isso tem que estar bem claro. Olha, para você ser uma pessoa sábia nos dias de hoje, e você entender e saber o que é de Deus e o que é velharia, quando você ouve esses pregadores da televisão, você ouve programações de rádio, quando você está ouvindo um louvor, uma música, né? Se você entender que você está na nova aliança, certas coisas, por exemplo, Senhor te abençoe e te guarde. Tem uma bênção no Velho Testamento assim, presta atenção. Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Não é uma bênção bonita? Mas presta atenção. Jesus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, nós já somos abençoados. O rosto do Senhor já resplandeceu sobre nós. O Senhor já teve misericórdia de nós. O que Pedro disse? Que nós já alcançamos a misericórdia. Então, eu não vou chegar para vocês e falar: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. É bonito. Mas o rosto de Jesus já resplandeceu. Ele já nos abençoou. O Senhor tenha misericórdia de ti. Nós já alcançamos a misericórdia de Deus. Nós vivemos a misericórdia de Deus todos os dias. Mas se eu não tiver bem claro a divisão do velho e do novo, então o que acontece? Eu vou misturar todas as coisas. E eu vou viver com a mente confusa, vou cantar coisa confusa. Eu vou ter problema. Então, tanta gente me liga. Meus irmãos, agora nós temos... Olha só que bênção. O dono da rádio lá, ele gosta tanto da gente, que ele falou assim: pastor, vem para a madrugada inteira. Ele começa o nosso programa meia-noite e vai até às 7 da manhã. Então tem me ligado gente de todo lado. Zona Oeste, Vila Matilde. De madrugada eu preciso desligar meu telefone, que toda hora ele está tocando aquilo, eu estou dormindo, não dá para falar. E me liga a gente assim: pastor, estou entendendo a nova aliança. Me liga a gente que já estava ouvindo sobre isso de outros lugares. Que quando ouve, né? Tem até gente querendo ofertar, ajudar para pagar a programação sem você pedir nada. É um milagre que está acontecendo.
Agora, por que eu estou falando isso, gente? Se eu não souber dividir as coisas, então eu não vou ter a visão do Evangelho, não vou ter. Estou com a garganta aqui. Está bem claro isso na mente de vocês? Então, meus irmãos, eu tenho que falar isso 1000 vezes. Nós somos o povo da nova aliança, do Novo Testamento. Nós já fomos libertos do império das trevas, transportados. Nós já alcançamos a misericórdia do Senhor, nós estamos na graça do Senhor. O rosto do Senhor já resplandeceu diante de nós. Nós já somos salvos. Nós não estamos naquela luta do Velho Testamento contra o Filisteu, contra Golias, contra Jericó, que aquilo já passou. Nós já entramos na terra. Eu não estou lá rodeando a terra, olhando a terra para lutar, para derrubar a muralha, para entrar. Se nós somos salvos, nós já entramos na terra. A terra é o reino do Filho do amor de Deus, para o qual nós somos transportados. Então nós estamos descobrindo isso, entrando. Agora, sempre quando você ouvir a pregação do Velho Testamento, você fala assim: ouça, o que ele vai falar? O que ele vai impor? Que fardo que ele vai pôr sobre mim, quem está assistindo o programa de televisão? Seja sábio, não foge não. Vê que se você entender a nova aliança, você vai ver que tanta coisa que está sendo pregada é escravidão, meus irmãos. É sempre querer pôr você numa guerra, numa luta, sempre te ameaçar. E você, o que você está fazendo? Sempre te cobrar. Tem um pregador aí na rádio que eu não suporto, gente. Ele quer tomar o dinheiro das pessoas. Você tem que dar o dízimo e dar uma oferta igual ao dízimo ou maior. Aí vem as ameaças: olha o cortador, olha o migrador, olha o devorador, né? Um dia desse estou ouvindo uma música lá naquela rádio, daqui a pouco ele entra. Se você fizer isso, ó, a casa própria você vai conseguir. A oferta é isso, se você mandar o dízimo para ele. Então você vai conseguir a casa própria, você vai conseguir o carro, você vai conseguir o melhor emprego. Onde está escrito isso, que você der o dízimo, você vai conseguir tudo isso, gente? Então você vê uma confusão tão generalizada. Gente que está com a Bíblia na mão, tem uma grande audiência e não está abrindo o Novo Testamento para as pessoas. Então você tem que pensar. Está bem claro isso? Agora nós entramos num ponto muito importante. Deus vai mostrar aqui em Hebreus que Cristo, ele é o quê? Ele é o apóstolo e o sumo sacerdote. E que Cristo, o ministério de Cristo, é muito superior a tudo aquilo que Moisés fez. Moisés fez aquilo como servo, diante do povo de Israel, mas Cristo fez como filho. E qual casa que ele apresenta? Qual casa que somos nós? Então, Cristo, o ministério de Cristo, que Cristo veio fazer a nova aliança, é muito superior ao Velho Testamento, a tudo aquilo que Moisés fez. Então vamos ler o que nós já lemos, olha lá. Por isso, santos irmãos, que participai da vocação celestial. Então você é salvo agora, você é irmão, é salvo. Você participa de uma vocação celestial. Você foi chamado por Deus para esse conhecimento. Então ele fala: vocês que participam da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo. Quem é o nosso apóstolo? É Jesus Cristo, meus irmãos. O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem ele é? Olha lá, Jesus. Está claro isso? O qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a sua casa. Para quem ele está falando isso? Para os hebreus têm Moisés como um grande personagem da história e da religião deles. Todo o Velho Testamento está debaixo do ministério de Moisés, da lei trazida por Moisés, das leis constitucionais estabelecidas por Moisés. Todo o Velho Testamento ele vive debaixo do ministério de Moisés, é inteirinho. Os profetas maiores, profetas menores, Davi viveu, Salomão viveu, só tinha o ministério de Moisés até então. Então o hebreu ele vai ter o ministério de Moisés como uma coisa muito excelente. Tudo é Moisés. É um grande personagem. Vamos ler de novo. Olha aqui, versículo 2. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado
de tanto maior glória do que Moisés. Ele começa a apontar, tentar tirar a cabeça dos hebreus de Moisés, que era um grande personagem, e mostrar que esse Cristo que está sendo pregado a eles, que a obra de Cristo, o ministério de Cristo, é muito superior a tudo aquilo que Moisés fez. Muito superior, está muito acima. Por isso que o Novo Testamento está muito acima do Velho Testamento. Ele completou o Velho e nos aboliu da lei, totalmente. Por isso que pegar a igreja e ficar lá nas lutas, nas pregações do Velho Testamento o tempo todo, traz um véu tão grande que a pessoa não entende a nova aliança. Continuando. Jesus, versículo 3, todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Qual era a casa de Deus na velha aliança? Os judeus, os hebreus. A igreja nem existia naquele tempo ainda. Está bem claro isso na sua mente? Quando que a palavra igreja foi falada pela primeira vez? Em Mateus 16, que Jesus disse: sobre esta pedra, que era Cristo, edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a primeira noção de igreja, ela aparece em Mateus 16. No Velho Testamento não tem a palavra igreja. Tudo girava em torno do povo judeu, em volta da lei, mas a palavra igreja ela só aparece no Novo Testamento. Então a casa que Moisés cuidava era aquele povo de Israel. Depois Moisés morreu, mas aquilo que Deus estabeleceu através dele, que era a lei, continuou sendo o parâmetro de vida para o povo do Velho Testamento. Está claro isso na tua mente? Então vamos lá. Moisés, versículo 5, era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Então presta atenção. A casa agora no Novo Testamento é a igreja. A casa que Moisés cuidou era o Velho Testamento, era o povo de Israel. Mas a casa que Cristo vem estabelecer é o Novo Testamento, a casa somos nós, a igreja. Então o ministério de Cristo, por hebreu aceitar isso, era uma coisa difícil. Porque desde criança ele aprendeu sobre Moisés, sobre a lei. Moisés, um grande personagem nacional. Todo o Velho Testamento está debaixo do ministério de Moisés, até Malaquias. Agora dizer que o ministério de Jesus Cristo é muito superior a Moisés, que a casa agora somos nós, a igreja, como é que está a cabeça de um judeu? Está dando um nó. Está bem claro, ele aprendeu desde pequeno o Moisés. Agora está aparecendo alguém que é superior a Moisés. Só por Deus que eles vão se converter e abrir o coração para isso. Então é difícil. Ontem me ligou uma pessoa da Vila Matilde e falou: pastor, eu entendo agora a nova aliança. Aí a primeira pergunta que eu faço: você já crê que é uma liberta do império das trevas? Creio. Então, crê que o diabo está derrotado mesmo? Creio. Então, a gente pode começar a conversar, né? Então ela dizia justamente isso. Ela entendeu essa transferência, essa mudança. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ela entendeu essa libertação no Novo Testamento e a saída da lei. Então o ministério de Cristo é superior a Moisés. Então vamos supor que você vem aqui, abre um texto lá da velha aliança, começa a te pôr aquilo na cabeça que você tem que fazer. É ministério de Moisés, é ainda a antiga aliança, ainda é a velha aliança. Está bem claro isso? Meus irmãos, vocês não precisam fazer jejum mais para ter bênção de Deus, fazer sacrifício, fazer voto, essas coisas que fazem. Vamos criar uma muralha imaginária, vão rodar dentro da igreja em volta do banco e vai cair Jericó. Isso tudo é coisa morta, meus irmãos. Isso não existe mais. As ofertas, tudo aquilo do Velho Testamento encerrou na pessoa de Jesus Cristo. Se você pegar um Malaquias e acusar alguém que vai para o inferno porque está roubando o dízimo, aquilo tudo se encerrou no Velho Testamento, meus irmãos. Aquele cortador, migrador, devorador já era, meus irmãos.
Não tem isso na nova aliança. Nem Golias, nem Jericó. Tudo aquilo foi para aquele tempo, foi literal, eles viveram aquilo. Nossa, de vez em quando eu ouço cada coisa pela rádio, os caras vêm com cada coisa que, olha, vocês também ouvem, né? Acho que vocês ouvem também. Então, continua a leitura, olha, versículo 6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos até o fim a ousadia com a exultação da esperança. Então, vamos ler ali, ó, versículo 3. Todavia, Jesus, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Não esquece isso. Então, primeiro ele fala que Cristo é o nosso apóstolo e sumo sacerdote. Então Cristo substituiu o sumo sacerdote da velha aliança. Todos aqueles o sacerdócio levítico acabou, não existe mais. Esse negócio de dizer que na pessoa quem toca é levita é totalmente fora da palavra de Deus. Não existe mais ministério levítico, nem aquele sumo sacerdote. Cristo assumiu esse lugar. Cristo assumiu o lugar do sumo sacerdote, ele se tornou o verdadeiro sumo sacerdote. E ele é o nosso apóstolo, está bem claro? Por isso eu falo com toda clareza, esse monte de apóstolos que se fazem apóstolos no dia de hoje, não são apóstolos, eles se fizeram apóstolos. Porque Cristo é o nosso verdadeiro apóstolo, está claro isso? Está aqui, ó. Ele é o apóstolo da nossa confissão. Então esse monte de apóstolos aí, que se autodenominam apóstolos, eles são apóstolos porque eles se fizeram. Eles se fizeram. Está claro isso na tua mente? Então você vai encontrar muito isso. Igreja apostólica. O que quer dizer? Você tem que ter clareza sobre isso. Quer dizer que uma igreja que está debaixo da autoridade do apóstolo que está na igreja. Então quando eu falo assim, igreja apostólica, quer dizer o seguinte, nós temos um apóstolo, e a palavra revelada só vem dele, ele manda em todos nós. O que vier de revelação por ele é que todo mundo tem que obedecer. Vocês estão entendendo? Então o cara fala assim, Deus me deu uma revelação que esses dias eu ouvi. Uma pregadora. Ela pôs um balde de milho na igreja dela e está fazendo a campanha de grão em grão. Fazendo a campanha de grão em grão. Eles inventam cada coisa, gente. E põe para a igreja fazer coisa da cabeça deles. Então o que é uma igreja apostólica? O cara lá que é o apóstolo do ministério manda em todo mundo. E se ele lançar uma palavra para a tua vida, vai se cumprir porque ele falou. Então ele é o dominador. Pelo amor de Deus. Desculpa, irmãos. Tem gente me ligando, deixa eu desligar isso aqui. Depois o Walter corta e não quer. Pronto, desligou. Então, o nosso apóstolo é Jesus Cristo. Agora eles falam assim na igreja apostólica que você tem que estar debaixo de uma cobertura do apóstolo. Ou seja, o apóstolo é o guarda-chuva e você está debaixo da cobertura de um homem falho como você e como eu. Então você não faz. Se você sair debaixo dessa cobertura, você está sem cobertura, o diabo vai acabar com a tua vida. Então você tem que estar dominado por um homem debaixo de uma cobertura humana. Isso não existe, a nossa cobertura é Jesus Cristo, ele é o cabeça do corpo, ele é o nosso apóstolo, ele é a nossa cobertura. Nenhum homem é cobertura de igreja, nenhum homem é cobertura, eu não sou sua cobertura, porque eu sou um homem comum como você, eu sou pastor, só isso. A nossa cobertura é Jesus Cristo, ele é o nosso apóstolo, nosso cabeça. Então todos nós estamos debaixo da verdadeira cobertura, Jesus Cristo. Agora, quando eu estou debaixo de cobertura de um apóstolo, elabora em grande erro, porque esse apóstolo vai dominar todo mundo, vai controlar a vida de todo mundo, a vida da igreja. E nunca ninguém vai ter liberdade de ser um crente como é realmente. Então, para nós não tem essa cobertura apostólica. Cristo é o nosso apóstolo. Está claro isso na sua mente? Eu não posso ser sua cobertura, eu só posso te dar a palavra. E nada mais, é você que vai ter a revelação. Cristo que é o teu dono, que te comprou. O Espírito que está em você que vai fazer a obra da palavra e vai te dar o ministério ou não, ou sim.
A minha função é que nem João Batista, voz, uma voz que clama, nada mais. Agora, é Cristo que faz a obra. Então, quando se falar nesse negócio apostólico, e cobertura apostólica, igreja apostólica, você já vai pensar assim, essa igreja está tendo como cobertura um homem, ele manda em todo mundo. Manda em todo mundo. A nossa cobertura é Cristo, o único capaz de nos cobrir, meus irmãos. E cobre, é Jesus Cristo. Então entenda isso, queridos. Olha, um pastor, ele tem a mesma natureza que todos vocês têm. Nós somos iguais. Ele só é pastor porque Deus chamou e preparou e deu um ministério, deu uma visão para ele. Nada mais que isso. Então é o trabalho que ele tem que prestar. Agora, o que ele pode cobrir? Como é que ele pode te cobrir? Ele tem que te ensinar, levar você a um aperfeiçoamento. Mas cobrir você como se fosse um Deus, não, nenhum homem tem condições de fazer isso por outro, meus irmãos. Está claro isso? Nenhum homem. Eu tenho que ficar fiel na palavra e trabalhar na palavra na igreja o máximo que eu puder. É isso. Agora eu não posso dominar a tua vida, eu não posso dar uma palavra assim, a partir de hoje todo mundo tem que agir assim. É isso que o apóstolo faz. Se você sair disso, está fora de cobertura, o diabo vai te retalhar, vem ameaça. Não posso, meus irmãos. Por quê? Porque isso é coisa de homem. É coisa de homem. Eu tenho que orar por vocês sempre, interceder por todos. É minha função. Mas te dar cobertura, como se fosse um Deus, é só Jesus Cristo que é a nossa cobertura. Está claro? Pode falar, Carlos. A igreja católica é apostólica. Apostólica romana. Romana. E o Papa é como o representante de Deus, como se fosse Deus na terra. Da igreja vem Vaticano a palavra. Você ministrar em todas as igrejas. Todas as igrejas. Aquilo é uma coisa que sai de uma diocese e distribui assim, ó. Entende? Então vem toda aquela coisa, vai fazer a missa, vem todo aquele escritinho, a reza, o começo, meio e fim, de acordo com aquilo que eles veem. Até a parte da leitura. A liturgia toda, tudo, de acordo com que eles... Todas elas são... Todas. Todas as igrejas católicas naquele dia é pregada... Então, eu não tenho contato com isso há muito tempo. Mas aquilo, por exemplo, tem uma central aqui em São Paulo, tem em outros estados. Então, mas é. Sim. Então é. Eu não tive contato com isso há muito tempo. Então é a mesma, né? Aquele começo, meio e fim. Então está bem claro isso, queridos. Olha, se você for entender essas coisas, eu sei que é trabalhoso. A gente gosta mais de bênção rápida. Mas deixa essas verdades irem entrando. Isso vai te dar uma proteção, porque a palavra é a nossa proteção. Tão segura, você vai ser tão maduro por dentro, você vai viver essa liberdade do Evangelho. Porque a igreja é só o momento de você se alimentar. Agora você vai viver o Evangelho lá fora, no dia a dia, no trabalho, né? Na hora da adversidade, saber que você é salvo, está seguro, né? O Evangelho você tem que viver lá fora, viver o Evangelho em todos os momentos da sua vida. É a prova que você crê no Evangelho mesmo. A igreja é lugar de preparação, de alimentação, de dar comida, mas é lá fora sozinho que você vive essa verdade. Quando você ouve uma pregação, quando você vê um monte de coisa, você se envolve, é aí que você vai viver, se há um liberto realmente do império das trevas, um salvo, um justificado. Você vai ver que o Evangelho te... Meu Deus, como eu posso explicar isso? O Evangelho te põe num nível tão elevado, acima de tudo que é religião que você possa imaginar. É o Evangelho. Então o ministério de Cristo é muito superior a Moisés. Então o que Paulo ensinou, as revelações que estavam ocultas, que Paulo fala em Colossenses. O que Paulo fala? Vamos lá, Colossenses, só para a gente ver, o mistério que esteve oculto. Então o pessoal da velha aliança, para eles esse mistério estava oculto. Dos séculos e das gerações, é isso? Deixa eu ver que eu nem lembro onde está direito. 1:26. Não, Colossenses 1.
Vamos ler o 24 para você ver o que Paulo está dizendo. E Paulo fala assim: agora me regozijo dos meus sofrimentos por vós. Então Paulo sofreu por eles para que essa verdade chegasse até eles. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Então Paulo apanhou, foi apedrejado, sofreu muito na carne por causa do evangelho, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Agora olha lá: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Então esse mistério estava oculto. O pessoal do Velho Testamento não podia entender o que era Cristo em vós. Eles não entenderam, meus irmãos, eles não souberam disso. Então esse mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora na nova aliança, através do ministério apostólico de Cristo, através da nova aliança, então se tornou manifesto. Qual é o mistério? Olha lá: os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que somos nós, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então Deus tem uma glória, que tem uma esperança. Qual é? De ver Cristo em cada um de nós. Cristo em nós. Ninguém entendeu isso, estava oculto da velha aliança. Você acha que Moisés, com todo aquele ministério que ele teve, que foi grande, ele teve clareza do que era Cristo em vós? Elias, que mandou cair fogo do céu, matar todo mundo, tudo bem, foi o ministério dele, mas você acha que ele entendeu alguma coisa? Cristo em vós? Não entendeu, estava oculto. Mas agora no ministério de Cristo vem uma revelação: Cristo em você, Deus em você, a esperança da glória. Então a glória de Deus tem uma esperança. Qual é? Ver Cristo na igreja, Cristo em nós. Isso é muito... Talvez a gente está falando isso e não entende 1% dessa verdade. Mas estava oculto isso, ninguém entendeu. Então o ministério de Cristo vem trazer revelações profundas, vem mostrar a igreja, vem mostrar Deus habitando em seres humanos. Se no Velho Testamento, quantas vezes as pessoas queriam apedrejar Jesus porque dizia que era filho de Deus? No Velho Testamento você dizer que era filho era uma afronta, você se fazia igual a Deus. Eles queriam matar quem falava assim: se faz igual a Deus. Quantas vezes chamaram Jesus de possuído por Beelzebu, porque dizia que era filho de Deus? Mas na nova aliança isso se torna possível. O ministério de Cristo vem trazer o novo nascimento, a justificação, essas coisas gigantescas, a libertação da mão do diabo, tudo completo. Então o ministério de Cristo é muito superior a Moisés. Moisés tirou eles de uma terra física, mas morreram tudo do deserto e não entraram na terra emanava leite e mel. Cristo nos tira da escravidão espiritual. Eles saíram da terra física e continuaram escravos espiritualmente. Mas Cristo nos tira da terra, da escravidão espiritual, do pecado e do diabo, e nos transporta e nos põe numa outra dimensão. Então nós somos transportados, nós estamos nesse ministério superior a tudo aquilo que Moisés fez, meus irmãos. Todo o Velho Testamento ficou debaixo do ministério de Moisés, das leis, de tudo aquilo, todo ele. Cristo cumpre, estabelece um novo testamento. E a igreja não está debaixo do ministério de Moisés, nem do Velho Testamento. A igreja está debaixo do ministério de Cristo, da nova aliança. Por isso o desafio de cada pastor era abrir cada carta de Paulo e esmiuçar isso com a igreja. Esmiuçar. Todo crente tem que conhecer cada carta de Paulo e conhecer bem. Esse negócio de ficar rodeando, o Velho Testamento vem aqui, rodeia para lá, o povo não amadurece. Vem com aquelas pregações do Velho Testamento empolgantes, e Deus vai fazer aquele show todo. Mas tem que ensinar cada carta do Novo Testamento para a igreja. A igreja tem que saber isso, porque isso é o ministério de Cristo. É a nova aliança. Então, olha lá, versículo 28 do capítulo 1 de Colossenses, ó. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo.
Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Então Paulo trabalhava muito para apresentar cada homem perfeito em Cristo. Não perfeito em si mesmo, que nós nunca vamos ser, mas aperfeiçoado em Cristo. Então Paulo, ele sabia o que era gerar uma pessoa em Cristo, no Evangelho, na Nova Aliança, como levá-la a essa posição. Ele escreveu, está tudo aqui diante de nós. Ele teve a revelação direta de Jesus Cristo. Então qual é o alvo da igreja, meus irmãos? É levar a cada um a esse aperfeiçoamento, a essa visão, a essa maturidade. Cada vez que eu prego, eu venho aqui ficar com vocês, oro com vocês, eu não vou ficar assim: Senhor, abençoa, muda a vida, me dá uma coisinha melhor para ele. Porque se for essa visão, isso é errado, isso é pouco. Eu sei que Deus vai fazer isso. Mas a sede do coração está em saber que cada um de vocês está sendo aperfeiçoado, tendo essa visão que eu estou tendo. Vendo Cristo em tudo, tudo é Ele. É gerar essa vida dentro de você. Isso é trabalhoso, é anos. Formar um discípulo no Novo Testamento, olha, uns 10 anos. O pastor. Uns 10 anos. Fala. Jesus Cristo falou de uma paz. Os filhos dele iam desfrutar. Sim. Dos judeus. Deixe-nos a paz. E Ele é a nossa paz. sim. E isso me inquietava tanto, porque eu vivia muito sufoco daquilo que é paz. Só que a gente percebe que as coisas vão se encaixando de um jeito. Isso. E a palavra dele não tem como falhar. Por quê? Nós começamos a viver a paz que ele nos disse, que ele nos prometeu, como? Nós perdemos aquele medo do diabo. É a primeira coisa. Nós deixamos de fazer aquelas coisas na carne, no braço, né? Desespero, né? Aquele ativismo que pensava qualquer um. Você fica mais adorado. Então, aí começa a vir aquela paz. Demora para entender isso. A segurança da salvação, a paz no coração, mesmo no meio da tribulação. Aquela salvação que você sabe que não perde mais. Você fica com medo de perdê-la. E o que a igreja precisa entender é que ela foi liberta do poder do diabo. O salvo é liberto do poder do diabo. Transportado, o diabo não pode tocar nele. Isso é a coisa mais dura do crente crer, gente. Aí vai falar assim: se eu der brecha, mas você acredita que Jesus tampou a brecha com o sangue dele? Porque você não pode tampar. Então a base de você dizer que o maligno não toca, não é porque você não fez alguma coisa, é porque Cristo tampou a brecha na cruz. Então, para começar você a entrar em paz, você tem que entender: liberto do império das trevas e transportado. Começa aí. Acabou a luta contra o diabo. Eu não estou nesse desespero tanto contra o diabo. Jesus já venceu a guerra. A guerra, eu não estou nessas lutinhas. Jesus já venceu a guerra e me deu a vitória. Você entendeu? Já venceu a guerra, acabou a guerra. Não estamos mais em guerra. Não tem mais filisteus, jebuseus. Acabou, gente. Isso aí na cruz caiu tudo. Agora a gente está vivendo essa paz, essa segurança. Nós somos embaixadores de Deus, embaixada de Deus, território de Deus na terra, somos nós. As leis de Deus estão em nós. É difícil entrar nisso, difícil a pessoa ter uma mente renovada para ver isso. No capítulo 2 de Colossenses, olha o que ele fala ali. Versículo 3: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, em Cristo. Olha lá o capítulo 2, ele fala assim: gostaria que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, por quantos não me viram face a face. Que luta Paulo travava em favor deles? Olha lá: para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza do que? Da forte convicção do entendimento. Então, o entendimento produz uma forte convicção, essa convicção é rica, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Olha lá, Cristo.
Então Paulo estava trabalhando com os colossenses, com os laodicenses, para que eles tivessem a convicção do entendimento, eles pudessem fazer o quê? Compreender plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? É Cristo. Então Paulo tinha sede que cada um compreendesse quem era Jesus Cristo. Ele trabalhava para isso. Ele sabia que a pessoa tendo a visão de Cristo, acabou o problema. Está salva, não tem medo de demônio, está garantida, ela é livre. Não quer dizer que vai ficar rica e que não vai ter problema, que a esposa vai se tornar perfeita, e o marido vai se tornar perfeito, que o mau hálito nunca mais vai ter, que o CC nunca mais vai continuar tudo assim. Vai continuar, gente. Que os filhos vão ficar tudo santinho, não vou fazer nada errado. Não vai ser assim. Mas isso nós vamos ser assim, salvos, seguros, guardados. Mente equilibrada, mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Que pensa como a palavra, pensa como Ele, está seguro, é a mente de Cristo. E se não tiver a mente de Cristo, a mente de Cristo é formada pelo Evangelho, a pessoa está sempre inquieta, desassossegada, em conflito, confia, não confia, desconfia, nunca está bom, está tudo ruim, um sufoco, sabe? Não tem paz, não vai ter paz nunca, vai ter que viver na guerra mesmo. Então Paulo trabalhava nesse sentido, está bem claro isso. Volta lá para Hebreus 3, vamos lá. Volta lá. Então, agora presta atenção. Então ele exalta o ministério de Cristo e diz que Cristo é superior a Moisés. Agora, olha o que ele vai falar. Ele vai falar assim, olha. Versículo 7. Assim, pois, diz o Espírito Santo: se hoje ouvir a voz, não endureçais o coração, como foi no dia da provocação, no dia do deserto. Então, eles estão recebendo essa mensagem. Cristo é superior a Moisés, é o verdadeiro ministério. Agora, o que eles podem fazer? Eles podem se fechar, endurecer o coração ou acreditar. Então, agora o escritor faz um apelo. Qual apelo? Olha, vocês lá no Velho Testamento viram: não endureçais os vossos corações, como foi no dia da provocação. O que foi o dia da provocação? Eu estou com o texto aqui, mas não vou ler, senão nós vamos gastar muito tempo. Eles chegaram no deserto e não tinha água. Deus chegou: água, quem nos libertou do Egito, nos trouxe nesse deserto, vão morrer de sede. Começaram a se rebelar contra Deus, contra Moisés e tal, e ficaram bravos. Aí Deus falou para Moisés: calma, vai lá, bate na rocha, vai sair água. Aí bateu na rocha, saiu, todo mundo bebeu e ficaram calmos. Um tempo depois faltou água de novo. Eles começaram a fazer as mesmas coisas, não creram em Deus. Essas pessoas que reclamaram, viram o mar se abrir, comeram o maná, viu o mar se fechar, viu a coluna de nuvem à noite, viu a coluna de fogo à noite para aquecer no deserto, que era frio. Quando o deserto era muito quente, ficava uma nuvem para fazer sombra para eles. Caiu um maná, um pão do céu. Eles viram milagres extraordinários, mas ninguém acreditou. Ninguém acreditou, meus irmãos. Eram tudo incrédulos e viram as coisas. Então, pastor, está na cara que a fé só podia ser Deus que nos deu. Por quê? Eles viram tudo isso e todavia não criam. Não criam. E nós não tínhamos visto nada. E cremos. Então, 2 vezes eles fizeram isso. Mas o que aconteceu? Daqueles todos que saíram do Egito, só entrou na terra Josué e Caleb, 2. O resto morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Então agora o escritor que apresentou Cristo, o ministério superior, a nova aliança para eles, vai levar a mente deles num texto que eles conhecem muito, lá no Velho Testamento. As 2 vezes que faltou água e o povo se rebelou contra Deus e não acreditou e se perderam. Agora, lembrando eles do acontecimento que eles sabiam bem da velha aliança, agora ele vai falar o quê? Agora eu estou apresentando uma nova aliança. Vocês vão crer ou vocês vão fazer a mesma coisa que os vossos pais do deserto fizeram e rejeitaram Deus ali? Então olha lá, continua a leitura, versículo 12. Tendo cuidado, irmãos, olha lá, jamais aconteça haver em qualquer de vós
perverso coração de incredulidade. Eles estão agora numa decisão. Vocês vão ficar com Moisés ou vão crer na nova mensagem de Jesus Cristo, na nova aliança que é superior a Moisés? Cuidado, já mostrei que lá no Velho Testamento o pai de vocês não creram em Deus e ficaram todos perdidos lá. Agora chega vocês, agora não é uma questão de água no deserto, agora é questão da nova aliança de alguém que é superior a Moisés. Vai ter o coração de incredulidade que vossos pais tiveram, ou vocês vão crer nisso que eu estou dizendo? Essa é a questão. Vocês estão entendendo ou não? Aqui essa incredulidade não é ser salvo, não ser salvo, crer em Cristo, deixar de crer em Cristo, ter fé. A questão é a seguinte: chegou uma verdade para os hebreus. Eles vão crer ou vão ter o mesmo procedimento dos pais do deserto, ficar na incredulidade. Entendeu isso claramente? Continua lá, versículo 12. Cuidado, irmãos, jamais aconteça em vós qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Chegou a nova aliança, chegou Jesus, chegou o Novo Testamento. Vai ficar lá no Velho? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque se nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, contra os cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no meu descanso, no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então você chega a ser uma pessoa: meu irmão, Jesus te libertou do império das trevas, Ele te justificou, Ele te garante a salvação. Olha o coração da incredulidade. Não é isso. Eu estou lutando muito para ser salvo. Não, eu tenho que fazer essa campanha de libertação, amarrar o diabo, passar o governo do diabo. Vocês estão vendo o coração da incredulidade? Eles não creem. A verdade chega: ó, Jesus te justificou, você foi feito justo. Eles não entendem. É o coração da incredulidade. Já nasceu de novo. Vocês estão entendendo essa linguagem que eu estou falando? Você pega crente de 15 anos e 20 anos de igreja, de campanha, tenta conversar com ele essas coisas que nós estamos conversando. Eles não sabem nada disso. Você vai na escola dominical, eles estão com as revistinhas da Assembleia de Deus. Estão lá, porque é o Velho Testamento inteiro estudando. Aí pega as revistinhas, vê se estuda essas coisas do Novo Testamento. Não estuda isso, gente. É a construção do muro, é o Éxodo, a construção do templo, é a formação do povo de Israel, é aquela canseira. Que é bom saber, mas enquanto você tem uma visão do novo. Aí pergunta: uma vez que Jesus te salvou, você é eternamente salvo, Ele te guarda. Está amarrado. Eu vou falar isso para você. Vão falando do coração de incredulidade. Eles não conhecem que Jesus Cristo é tão poderoso, que o sacrifício foi tão perfeito, que não tem como quebrar isso. Não conhece. É o coração de incredulidade. Você põe a verdade diante deles, eles vão recuando. Você pega quem ensina a escola dominical, traz eles para esses textos. Eles não têm cabeça para isso, nem coração. Não tem. Estão naquelas revistinhas lá, aquelas revistinhas assim, cansa. Se viesse uma revistinha para vou estudar Hebreus esse ano inteirinho, de ponta a ponta, sem visão pentecostal, sem visão assembleiana, sem visão tradicional, não, sem visão de igreja. E quem faz a revistinha, se é um assembleiano, ele vai pôr a cabeça assembleiano na revistinha. Ele vai pôr a cabeça dele, vai pôr só pentecostal na revistinha. Não vai dar uma chancezinha para ver se não é assim, não vai ter. Então não vamos deixar essas cabeças de lado, vamos olhar o que está escrito na palavra de Deus. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, por que eles não puderam entrar?
Eles não acreditaram. Por que a gente não entra no descanso deles? Porque não acredita. Porque não acredita, meu irmão. Não acredita no Evangelho. Não é? Vocês estão entendendo? Pega um crente de 20 anos, olha nos olhos dele e fala: meu irmão, você tem convicção da salvação eterna. E Jesus garante essa salvação. Ele vai falar: não, eu sou salvo, se Deus quiser, eu estou fazendo isso. Hoje eu sei, amanhã, mas Jesus, se eu não lutar muito, eu vou ser salvo. A cabeça dele é salvação por obras, não é por fé, não é por Jesus Cristo. Ô pastor, o irmão me falou semana passada que se ele não guardar os 10 mandamentos, ele está errado. Se ele não guardar os 10 mandamentos, então ele já está no inferno. Quero ver um homem dizer assim: eu nunca cobicei uma outra mulher, nunca me passou na mente não olhar para outra mulher. Quero ver um homem na face da terra. Não, eu tenho que falar essas coisas porque é assim. Pode falar para os casados, as mulheres estão aqui olhando assim. Pode falar para o casado. Se nunca, um dia ele estava assim, de repente, tchum, quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Não tem uma, irmão. Nem mulher também, porque nós estamos nessa natureza. Então está lá: não cobiçarás. Quero ver uma pessoa na face da terra que não cobiçou. Você pega uma criancinha, ó, de 3 anos, ela vai olhar uma coisinha que está na mão do outro, vai cobiçar na hora aqui. Ela nem sabe o que é pecado. Quero ver um que não cobiça. Ele tem que guardar os 10 mandamentos. Ele está perdido, nunca vai conseguir. Vocês estão entendendo isso ou não? Né? Agora nós vamos entrar no capítulo 4 de Hebreus, olha lá. Agora é o descanso que a gente estava falando. Entrada no descanso de Deus, capítulo 4. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Você já entrou no descanso de Deus? Suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Porque também a nós foi anunciada as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. A pessoa ouve a palavra, mas às vezes não crê, meu irmão. Então tem a promessa de entrar no descanso de Deus. Alguns falharam. Olha lá, versículo 13. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrando no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas. Desde quando? Desde quando as obras estão concluídas? Desde a fundação do mundo. Então tudo está pronto desde que o mundo começou. Isso é maravilhoso demais. Deus é maravilhoso demais. Já está tudo certinho, Ele já sabe de tudo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia: e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizeram, e novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Olha lá, presta atenção. Visto que resta entrarem alguns nele, e por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje falando por Davi, olha, muito tempo depois, segundo antes foi declarado: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Aí ele fala: olha, se Josué lhes houvesse dado descanso, Josué entrou na terra prometida, mas eles não tiveram descanso. Não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Agora preste atenção, porque aquele que entrou no descanso de Deus também ele mesmo descansou das suas obras, como os Deus das suas. Olha lá, aquele que entrou no descanso de Deus fez o quê? Descansou das suas obras também. Como Deus descansou. Então quem entrou no descanso de Deus, ele já viu que um monte de correria não passa de coisas dele. E atividade da igreja. Está correndo. Não entrou no descanso de Deus. E de vez em quando a pessoa vai falar assim: mas essa turma da graça aí parece que está tudo parado. Acho que não são avivados, eles não estão lá, ô glória, né? Aí você olha o que eles
matando de jejuar, sobe monte, desce monte, ficando a noite toda sem dormir, se matando, tudo batendo. São as obras dele. Eu preciso me libertar. Vou me libertar. Ele que vai se libertar. Ele não descobriu que ele não se liberta. Só Deus liberta. Então ele está pagando o preço, fazendo campanha, fazendo jejum, e mais sobe monte, desce de monte, está naquela luta, escravizado na igreja, tem que estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, deixou a família virar de igreja, bitolado, escravizado. Estou fazendo a obra dele, não de Deus. É duro falar isso, meu irmão. Eu vivi 25 anos nesse cativeiro. Então aquele que entrou no descanso de Deus, muitas coisas que estavam no coração dele já eram, não dá mais. Ele vai descansar. Então agora ele vai ser levado pelo Espírito Santo. Ele entra nesse descanso de Deus, vai ser levado pelo Espírito Santo. Ele vai ver que muitas coisas que pareciam obra de Deus, não é. Vou falar a mesma coisa. Não é. É organização da igreja, é costume da igreja, é correria da igreja, é tradição da igreja. Vocês estão entendendo? O ministério criou um montão de culto, isso, aquilo, isso, aquilo, tem que ser assim. Põe na cabeça de todo mundo que aquilo é obra de Deus. Aí você vai ver a organização, é a burocracia da igreja. Tem que ser daquele jeito, aquilo. Quando você vai ver, muitos daquilo não tem nada de espiritualidade, é uma festaiada que não para mais, é mil e uma coisa que não para mais, mantém todo mundo numa correria assim, ó, para todo mundo ficar dentro da igreja. Dentro da igreja, dia e noite, noite e dia. Aí o irmão passou na igreja e falou: pastor, eu estou virando antissocial. Eu falei: por quê? Eu não visito mais minha mãe, eu falei: já sei, sabe porque você está na igreja ponta a ponta. Ele falou: isso mesmo, você está fazendo um grande mal, você está escravo da igreja. Domingo de manhã tem que ir na igreja, sábado, domingo à tarde tem que ir na igreja, sábado tem que ir na igreja, segunda tem que ir na igreja. Eu falei: por quê? Você não tem um tempinho para visitar uma vovozinha? Você não tem um dia da semana para ir lá visitar uma filha casada? Você está sugado pela igreja? Você está amarrado. Isso aqui está amarrado. Você está amarrado. A igreja, gente, não é uma empresa que tem que abrir a porta todo dia. Se você conseguir 2 vezes por semana ir na igreja, glória a Deus. Os outros 5 dias cuida da família, fica na sua casa, vai fazer aquilo que você precisa fazer. Entende? Você tem que viver a tua vida social. Tem que ter um tempo para a esposa, um tempo para o filho, um tempo para você. Vai dar uma voltinha no shopping lá, está sem dinheiro, vai lá, paga seu estacionamento, vai dar uma voltinha, né? Vai ver algum outro ar, fica bitolado. Descansou das suas obras, você está entendendo? Por isso que aqui na igreja eu não escravizo ninguém. Se vier no estudo bíblico, no domingo já está bom demais. Agora os outros dias cuida dos filhos, fica juntinho, fica na sua casa assistir um filme com a esposa, ou sozinho, ou vai na casa do vizinho, né? Lava menos louça, faz uma pipoca, fala para os netos: vai para suas casas, vou ficar um pouco sozinho, namorar com meu marido, com a minha esposa. Vocês estão entendendo isso ou não? A primeira coisa, sabe o que acontece? A pessoa se torna crente. Ela é sacada da vida familiar, arranca, estão tudo endemoniado, estão tudo incrédulo, amarra a pessoa na igreja, faz a cabeça de um jeito, ela não tem mais vida com ninguém, gente. Vocês estão entendendo isso ou não? Isso é cativeiro. É cativeiro, até ela entender que ela podia ter ficado um pouquinho mais com o irmão de carne, podia ter visto, mas para mim não tem mais meu pai e minha mãe para ver. Poderia ter ido lá um pouquinho mais, ver meu pai, ver minha mãe. Não, vocês estão entendendo? Bitolado. E tudo passa, não dá mais para você consertar aquilo que se passou, já era. Bom, talvez eu me excedi um pouquinho, vocês acham que eu me excedi um pouquinho? Não. Mas é isso. Olha, a igreja é o lugar de você comer a palavra, orar, receber o alimento, se esquematizar. O resto você tem que viver lá. Lá, quando encontra alguém no meio da vida, não é só aceita Jesus, você vai para o inferno, você é do diabo. Não é nada disso, gente. É Deus que cria a oportunidade para você evangelizar, traz pessoas. Você tem que ter, as pessoas têm que olhar para você e ver você uma pessoa
livre, feliz. É isso que vai dar condições de pregar o evangelho. Não é? Uma pessoa, vem lá, a família toda atribulada, você também está numa luta aí, você na tua casa, você está tão calmo. O maior problema que o deles, vai ser fácil falar de Deus para eles. Vai ser fácil.